Bem, pessoal, nessa aula aqui eu queria falar com você sobre como a gente pegar música de ouvido, como a gente desenvolver isso. Às vezes eu vejo muitas aulas, muita gente falando o segredo de tirar a música de ouvido, como pegar a música de ouvido, mas eu queria começar com você aqui. Pode ser que a gente faça aqui até uma série de vídeos sobre isso daí. Então, eu queria começar com você, antes de lhe ensinar como é que eu vou pegar uma música de ouvido, eu tenho que partir de um começo aqui para que você possa entender. Caso você já saiba alguma coisa, pode ser que você já saiba disso, mas eu preciso ajudar a todos. Então, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, quando você vai pegar uma música, estudar uma música, primeira coisa, você tem que saber se a música está no modo maior ou no modo menor. Quem ainda não sabe disso, está sabendo agora. Todas as músicas elas estão no modo maior ou no modo menor. Uma música que está no modo maior, ela tem 12 possibilidades de ser tocada, ou seja, ela pode ser tocada em dó, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol sustenido, lá, enfim, a mesma coisa. Uma música que é do modo menor, ela tem 12 possibilidades, que são as 12 tonalidades menores, tá certo? Então é por isso que muitas vezes alguém diz assim, ouve alguém dizendo, maestro, bota aí dó maior, bota aí lá bemol maior, bota aí um si menor, porque ele está falando, se remetendo ao tom. A partir daí, quando você sabe disso, você tem que estudar o planeta do modo maior, o mundo do maior e o mundo, né? O planeta do modo menor. Você tem que estudar o campo harmônico de cada um e as escalas, né? Os acordes e as escalas de cada um. Para que isso? Para que você internalize essas sonoridades de cada um. Por exemplo, basicamente, quando você tem uma progressão maior, a gente diz, isso aqui é um som alegre. Se eu pegar, em vez do dó maior, e colocar aqui um dó menor, o que é que você sente nesse acorde? Todo mundo diz, isso aí me deu um som melancólico, triste. Isso daí já é um desenvolvimento do ouvido, ou seja, você já tem uma percepção, é subjetivo, né, para cada um, mas você sabe, olha, isso aqui tem uma sonoridade de tristeza, né? Então é assim que os compositores, eles, né, quem faz trilha sonora, vai trabalhar com a música, ele vai pegando sons que vão lhe dar uma melancolia, alegria, tristeza, né? Algo que vai trazer, eu quero algo que lembre, vai ser um filme que fala do campo, né? Algo campestre, então preciso, né, dessa sonoridade, que instrumento, que melodia, que escala. Então ele vai mexendo com o material, né, com as escalas, com os acordes, e você precisa ter essas imagens na sua mente para que você identifique de ouvido. Então, não tem como ninguém ensinar uma fórmula mágica a tirar uma música de ouvido preste atenção no que eu vou lhe dizer, se antes isso tudo não tiver dentro do seu ouvido, da sua mente, do seu ouvido interno. Então, qual é o segredo de tirar música de ouvido? Primeiro, você tem que ter essas imagens mentais desses sons, desses acordes dentro da mente. E como é que eu vou ter isso? Você vai ter que agora estudar várias escalas, né, e progressões e analisar. E quando você analisa isso, você começa a guardar. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu toco essa sonoridade aqui para você. Aí, quando a gente pergunta o que é isso aí, tem gente que diz assim, isso é árabe, isso é espanhol, isso é mexicano, isso é música do Zorro. Os alunos sempre me dizem isso daí, isso aí é alguma disso aí. Então, a percepção está correta, você já ouviu isso em algum lugar. Isso daqui é uma escala menor, é uma menor harmônica, mas é uma menor. Então, quando você ouvir da próxima vez isso, então você já sabe, opa, isso daí é uma escala menor. Por que que é menor? Porque eu estou lhe dizendo e porque você já ouviu, então você catalogou na sua mente essa sonoridade. E tudo na música vai ser dessa mesma forma. Vou dar outro exemplo aqui para você. Se eu faço isso daqui, ó.
da onde é essa música? Da onde é essa música? Então, a pessoa ouve isso, a maioria das pessoas vão dizer assim, isso é daquela música, tantas palavras, meias palavras, que é Saigon. Outras pessoas vão dizer, vocês que fazem parte dessa massa, que tocam os projetos do futuro, eu não sei a letra, né? Mas aí, Admirável Gado Novo, né? Essa música. Já essa mesma progressão, você já ouviu alguém fazendo isso aqui, ó. Aí alguém vai dizer, isso é Aquarela do Brasil, que é essa mesma progressão aqui. Isso aqui é o acorde de quinta aumentada. Ou seja, quando você ouve essa progressão, acorde com a quinta aumentada, ele vem para a sexta, quinta aumentada. Então, o que acontece? Quando eu ouço isso, essa introdução, ou então eu vou para outra música internacional que faz. Eu não sei assim cantar em inglês, então aquela música que faz. Que é The Greatest Love of All, uma coisa assim. Então, quando ele faz. Aí eu digo, opa, é a mesma coisa de Saigon, é a mesma coisa de Admirável Gado Novo, é a mesma coisa dessa música internacional, é a mesma coisa de Aquarela do Brasil, é a quinta aumentada. Por quê? Eu guardei na gaveta mental essa sonoridade. Então, eu estou mostrando a você que em várias músicas, né, em vários trechos, você vai analisando, do jeito que eu estou lhe dizendo, você já tinha ouvido alguma desses sons aqui que eu estou passando para você. Você só não sabia o que era. Então eu te mostrei aqui, fiz uma progressão de acordes, né, com essa aqui, e fiz uma escala. Quando eu fiz a menor aqui, então você percebeu isso daí, você disse, olha, então é do mesmo modo como alguém tira a música de ouvido. Quando alguém está cantando, né, ou está ouvindo um áudio, um vídeo, um CD, uma coisa, ele está ouvindo, ele diz, ali é a quinta aumentada, ali é um dominante, aquilo ali é uma escala menor, né? É a mesma coisa quando você ouve isso aqui, ó. Então, no mínimo você vai dizer, isso aí é um blues, ok? Então assim, são coisas desse tipo, de isso aí é um blues, acordes com sétima, tem que ser acorde. Então você vai guardando isso. Quando eu ouço, eu digo, olha, blues, acorde com sétima. Se o mesmo acorde com sétima agora, né, que eu estava fazendo blues, eu vou fazer. O mesmo acorde com sétima que eu estava fazendo blues, ele é o mesmo do baião. Então quando eu ouço isso aqui, eu digo, opa, é dominante, isso é baião, isso é forró. Eu que sou nordestino, então isso já está inerente à minha cultura, da minha região. A gente ouve isso, né? Eu não sei de onde você é, mas a gente ouve isso. Então, quando a gente ouve isso, eu começo a guardar. Eu digo, olha o baião, olha a sétima menor. O baião tem sétima menor, é igual ao do blues. O blues também tem sétima menor. Opa, eu ouço, mudou a articulação. Então, eu sei o som da escala menor. Eu sei um acorde aumentado. Eu sei várias progressões das músicas, né? Que quando eu vou ouvindo, isso já está tudo guardado, arquivado, né? Então, por exemplo, se eu faço assim, ó. Eu faço... Você pode lembrar da música. A música que a gente diz que é a música do Shrek, né, do casamento, que é Aleluia, né? Mas quando a gente ouve isso, eu sei que é uma progressão da tônica caindo para a sexta, o acorde de sexta, né? Então, eu decorei isso através de outras músicas, e como essa do Shrek, como essa do Aleluia. Então, assim, quando eu ouço isso, não importa que música seja, eu tenho a imagem mental, digamos, do Shrek, mas eu puxo para isso. Se a pessoa canta outra música com isso,
Então eu já sei, eu digo, opa, é o sexto grau, não importa o tom, eu só transpor o tom, né? Se tiver em Mi, em Dó, em Fá, em Lá bemol, transponho o tom e puxo essa imagem mental. Então como é que eu tiro música de ouvido? Eu sei que tem muita gente, muitas fórmulas aí, mas eu vou te dar um caminho aqui que seja um caminho real e um caminho que seja não seja sensacionalista, né? Então você tem que estudar a música, você tem que estudar as diversas sonoridades, progressões, escalas. Eu comecei ali, você começou a música, você tem que saber, ela é maior ou menor. Qual é o campo harmônico de cada um, do maior ou do menor, a escala maior ou menor. Saber isso é o básico e depois saber progressões, várias progressões, conjuntos de 2, 3, 4 acordes que você vai pegar. Às vezes você pega músicas que tem a mesma sequência harmônica, milhares de músicas, você pega uma sequência harmônica, tem até vídeos no YouTube com pessoas que cantam 100 músicas com as mesmas notas, né? Brincando para mostrar que é aquela mesma sequência. Então quando você tem essa sequência, você decora ela, essa sonoridade, você guarda ela, decora e guarda, e cada imagem dessa vai sendo armazenada. E quando você ouvir agora, você ouviu, aí você sabe de onde vem. Se você não souber, você tem que estudar de modo ativo. Como é estudar de modo ativo? Você analisar, vou dizer, essa sequência aí é sexto grau, é um quarto grau, quinto grau, pronto, você aprendeu. Quando você ouvir, você diz, olha, isso é igual àquilo que eu já ouvi. Como eu mostrei aqui, que talvez a maioria de vocês já conhece, tipo, essas sequências, né, de que eu acabei de fazer aqui. Então, quando eu ouço uma música, o cérebro da gente começa a procurar por experiências que já tivemos no passado, ou seja, ele começa a procurar dentro da sua memória auditiva, né, aquilo que você já ouviu, que você já tocou. Então, quanto mais experiência você botar aqui dentro, melhor para você. Então, o bom músico, aquele que ouve assim, ele diz, ele está tirando uma música agora, nunca ouviu, ele já está tocando, é porque ele tem bastante bagagem. A gente diz que ele tem bagagem, ele ouve e o cérebro dele já conduz aos caminhos, ele já sabe até o que pode vir, ele começa a ter uma mente até previsível, porque ele já passou por tantas vezes aquela sequência, que ele diz, olha, a pessoa diz, o primeiro acorde é esse, o segundo é esse, ele é capaz de completar. Ele diz, pô, como é que você sabe? Ele diz, porque eu já fiz isso 100, 200 vezes na música A, B, C, D, F, G, ou seja, alguém copiou, basicamente, aquela mesma sequência, então fica algo previsível. Então, a dica que eu dou para você que quer estudar música de ouvido, não tem um chip para você colocar aqui e você saber isso tudo. O ouvido é trabalhado com meses e anos. A teoria você pode pegar um livro hoje, decorar e aprender tudo, mas o ouvido não. Então a dica que eu dou é essa, trabalhe, você para aprender música você precisa estudar teoria, né? A prática do instrumento, que é o que todo mundo quer, e tem uma coisa que muita gente esquece, que é a percepção rítmica e melódica, que é o famoso solfejo também, né? O solfejo é uma parte da percepção. Existem programas, né, específicos aí no computador, no seu aplicativos, para trabalhar a percepção. Então, procura sobre isso, pesquisa percepção rítmica e melódica, você vai trabalhar o seu ouvido. E não precisa de pressa, nem adianta. Porque você, ainda que você estude o dia todo, não é desanimando você, sendo realista. Ninguém ganha ouvido do dia para a noite. O ouvido vai sendo trabalhado. Isso é uma conquista de semanas, meses, anos. Então você precisa ser submetido a esse estudo com foco, né, de modo ativo. Não você ouvir a música, né? Então, por exemplo, eu pego aqui uma progressão que faço. Isso aqui é a sequência dos anos 70, 60, mas existem várias músicas, como Blue Moon, que é do jazz, existem várias outras músicas da MPB, músicas de igreja, músicas infantis, que são essa sequência. E é a mesma sequência que eu digo, é a sequenciazinha de pagode, que a maioria dessas bandas aí, que a gente chama aqui swingueira, pagode e tal, enfim, tocam esse negócio aqui. Que a gente diz, né, que é o primeiro grau, o sexto e o quinto, a dominante, né? Então, quando eu ouço isso aqui, eu digo, essa aí é a sequência, eu digo assim, a sequência de pagode, é a minha imagem, é a minha representação. Você tem que fazer a sua, o seu cérebro, a sua mente vai gravar isso. Então, assim, você vai tendo essas caixas, essas gavetas na mente.
Então a dica que eu dou, quer desenvolver isso no ouvido, não tem fórmula mágica. Se você encontrar algum curso, algum professor, alguém na internet, vai ensinar percepção a você, só tem esse caminho. Percepção rítmica e melódica para você tirar a música de ouvido. E te ensinar o quê? Isso que eu já acabei de te dizer o caminho. Você vai aprender que existem dois modos, vai ter que estudar um modo maior ou menor, vai ter que estudar campo harmônico maior ou menor, escalas maiores e menores. Guardar todas essas imagens e depois praticar várias progressões. E essas progressões que são dos maiores e dos menores, você vai guardar todas essas imagens. Guardou as imagens aqui, a sua mente vai acessar quando você ouvir. Quando você ouvir, você vai estar acessando essas imagens. Então você vai dizer, olha, isso eu já ouvi, isso eu já ouvi. Como você deve ter reconhecido aquilo que eu toquei nessa aula e você só não sabia dizer o nome, mas você sabia que era... alguma coisa que você já ouviu, eu já ouvi, isso aí está parecendo tal música, isso aí é de tal parte de música, isso aí parece... Você vai guardando essas emoções, né, que a música vai te proporcionando subjetivamente. Cada um vai dizer que é um nome, um vai dizer que o acorde menor é triste, outro vai dizer que é melancólico, né? Então você vai desse modo crescendo. Então eu espero ter te ajudado nesse caminho aí. Isso é só... eu estou te apontando o caminho, porque quem vai trilhar o caminho é você mesmo. Eu não tenho como te dar ouvido, tá certo? Eu estou te mostrando que só existe um caminho, que é esse caminho, né? Dentro desse caminho é o estudo, é a prática da percepção, mas não existe um atalho, uma fórmula mágica, porque o ouvido é orgânico, é algo biológico, você tem que ter percepção, você tem que treinar, e ele não tem, ainda não criaram esse chip humano que você bota e carrega tudo para você. Nem se preocupe, porque todo mundo que tem um bom ouvido, ele foi submetido a treinos durante meses e anos. Então comece a fazer progressões. Se você não toca um instrumento harmônico, como violão ou piano, eu recomendo, tá certo? Isso vai lhe dar um ouvido muito melhor. Se você toca instrumento melódico, violino, flauta, sax, trompa, trompete, trombone, pegue um violãozinho, pegue um teclado e comece a estudar harmonia, porque não tem outro caminho. Esse é o único caminho, tá certo? Então, eu espero que tenha te ajudado aí essa aula e que você trilhe, né, o caminho da música. Não desista, porque você é capaz, tá certo? Eu estou fazendo essa aula para te ajudar, estou apontando o caminho, agora quem vai trilhar é você. Qualquer dúvida, eu podendo te ajudar, conte comigo, tá bom? Que Deus abençoe você, sucesso sempre!